capítulo 35 do livro do profeta Isaías diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Florescerá abundantemente e também se regozijará até com alegria e com cânticos de júbilo. A excelência do Líbano lhe será dada, e a formosura do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos debilitados. Dizei aos de coração turbado: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então o coxo saltará como um cervo e cantará a língua do mudo, porque águas brotarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá ervas com canas e juncos. E haverá ali uma estrada, um caminho, e será chamado caminho de santidade. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, mesmo sendo loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com alegria, e júbilo eterno haverá sobre as suas cabeças, e alcançarão o gozo e a alegria, e deles fugirá a tristeza e o gemido. O capítulo 35 do profeta Isaías declara que haverá uma terra restaurada, um povo curado, um caminho de santidade. Para que nós entendamos que há um processo na nossa vida para buscarmos a presença de Deus. Quando nós estamos diante de uma infância gerada por rejeição, gerada por tristeza, gerada por decepções, gerada por aflições, por traições, por humilhações, nós entendemos que nós geramos um trauma diante do nosso processo espiritual. Quando esse processo espiritual ele se dá na nossa vida, na nossa infância, isso acarreta vários comportamentos abusivos que sem intenção nós criamos. E por que isso? Porque nós não tratamos as feridas de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição. E quando nós ressignificamos tudo isso, nós compreendemos que o Deus de Israel, o Deus que é o nosso resgatador, o Deus que é o nosso protetor, que é o nosso restaurador, ele nos cura de dentro para fora. Porque tudo é movido pelas nossas emoções. As coisas que acontecem na nossa vida, elas são geridas e movidas pelo que nós sentimos, pelas emoções que nós criamos. Mas sem o conhecimento, nós não compreendemos que tudo vem de Deus. E quando nós compreendemos que tudo vem de Deus, todas as coisas, é para que nós possamos ser lapidados, ser moldados e instruídos para a glória de Deus. Existe um propósito em todas as coisas e Deus não falha. Porque quando Deus ele faz, ele se autoriza e o braço dele forte nos mostra e nos revela o seu poder. Porque quando nós andamos com as nossas próprias forças, nós estamos dizendo ao Senhor que nós não precisamos dele, que nós não dependemos dele, porque nós queremos caminhar sozinhos, porque muitas vezes o caminho é estreito, o caminho ele não é largo, exige renúncias,
exige retirar esse lixo emocional de dentro de nós, exige entregar o nosso coração nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, não me deixe ficar com mágoas, tristezas, decepções, não me deixe, Senhor. Que o Senhor possa me instruir, que o Senhor possa me guiar, que o Senhor possa me limpar, que o Senhor possa tirar toda a tristeza. E é essa tristeza e essa opressão que o Senhor quer retirar de nós. E quando nós entendemos que isso é promessa para aqueles que ouvem a voz de Deus, isso é promessa para aqueles que querem ser resgatados, isso é promessa para aqueles que não colocam seus ouvidos para ouvir qualquer pessoa, qualquer palavra, qualquer doutrina, mas isso serve para aqueles que, diante de uma promessa, de um milênio que virá, para serem resgatados, curados e santificados na presença do Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, o inimigo ele não tem poder de nos atacar, porque a palavra diz que o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então, quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos selados, o Senhor ele nos guarda, ele nos protege, ele nos redime, o Senhor ele nos guia, ele nos abraça, porque o Senhor ele quer restaurar a nossa terra. Somos feitos do pó. E nós precisamos que essa terra seja restaurada pelo poder do Senhor, porque nós temos que ter temor do Senhor. Nós temos que nos arrepender e falar para o Senhor que sem Ele nós andamos no caminho errado, mas com Ele nós caminhamos para a salvação. E por isso é tão importante nós firmarmos o nosso pé no santo lugar, na casa de Deus. Assim como Davi falava: Senhor, não retira de mim a tua presença, que eu possa te louvar e te engrandecer todos os dias na sua casa. Davi, ele ansiava porque ele sabia que quando ele baixou a guarda, que quando ele lançou mão de fazer a obra de Deus, o inimigo se levantou e Davi derramou sangue, Davi adulterou, Davi não mediu as consequências, mas ele queria aquilo que a sua carne desejava. E quando nós estamos fora dessa comunhão, quando nós estamos fora do corpo de Cristo, a nossa carne ela prevalece, os desejos das nossas carnes, o desejo carnal prevalece. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, tudo que é carnal é eliminado e tudo que é espiritual é ativado. Por isso que nós precisamos nos dedicar à obra do Senhor. Nós precisamos nos dedicar a servir ao Senhor. Nós precisamos nos dedicar a fazer aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque quando nós nos dedicamos a fazer aquilo que o Senhor quer, nós somos instruídos e direcionados para que a glória do Senhor resplandeça nas nossas vidas. E é por isso que essa palavra de restauração, de cura, de santidade, é para aqueles que querem. É para aqueles que querem deixar as coisas mundanas e servir ao Senhor. É para aqueles que têm o coração voluntário de abraçar a obra do Senhor. É aqueles que se desprendem das suas luxúrias, que se desprendem das suas vaidades e colocam os olhos diante das coisas de Deus. O Senhor, ele nos chama para vivermos em santidade. O imundo não vai passar por esse caminho. Por quê? Porque esse caminho precisa de arrependimento. Esse caminho precisa de renúncia. Esse caminho precisa de obediência. E quando nós entendemos que a renúncia e a obediência, elas andam juntas, porque muitas vezes a gente não quer obedecer, mas se nós não renunciarmos, nós não conseguimos exalar a obediência.
Que o Senhor possa instruir-nos a cada dia mais, que Ele possa nos guiar no caminho da santidade. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Receba a sua libertação.